campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, do livro Religião dos Espíritos, da parceria Chico Emmanuel. Nós vamos fazer alguns breves comentários do capítulo 53, Sexo e Amor. Na reunião pública no Grupo Espírita da Prece, em 7 de agosto de 1959, foi proposta a questão número 201 do Livro dos Espíritos, para leitura e breves comentários. Ela consta no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 6, Sexo nos Espíritos. Então Kardec elabora a seguinte pergunta para os espíritos: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? A resposta dos espíritos: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Nós sabemos pela doutrina espírita que os espíritos não têm sexo. Aliás, o espírito não tem sexo, não tem forma, não tem cheiro, como nós conhecemos. Nenhum de nós, nem os desencarnados, enxergam os espíritos. Porque há um corpo semimaterial que Allan Kardec denominou perispírito. Outras religiões orientais deram outros nomes, psicossoma, enfim, que segue toda a trajetória evolutiva do espírito, servindo-lhe, não é? De forma, elemento de manifestação no plano em que ele estiver aprendendo, servindo, evoluindo. Então nós só vamos perder o perispírito, que dá forma para o espírito, quando nos tornarmos espíritos puros. Esse perispírito, normalmente, mas não necessariamente, ele sempre vai ter a forma da última encarnação, mas ele é plástico. Nós podemos modificar-lhe a forma quando desencarnados, quando tivermos uma vontade muito firme, podemos modificar a nossa aparência para uma outra existência que tivemos no passado, que fomos muito felizes. Isso tudo é possível, mas sempre o perispírito irá acompanhar o espírito em toda a sua trajetória evolutiva. Então, por isso aqui a resposta dos espíritos para Kardec: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Terminada a reunião, no final, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade do Chico, vai nos colocar o seguinte texto a respeito: ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorar-nos. Urge, no entanto, situá-lo a serviço do amor, sem que o amor se lhe subordine. Imaginemo-lo ambos na esfera da personalidade como o rio e o dique na largueza da terra. O rio fecunda, o dique controla. O rio espalha forças, o dique policia-lhes a extensão. No rio encontramos a natureza, no dique surpreendemos a disciplina. Se a corrente ameaça a estabilidade de construções dignas, comparece o dique para canalizá-la proveitosamente noutro nível. Contudo, se a corrente supera o dique, aparece a destruição toda vez que a massa líquida se dilate em volume.
Igualmente, o sexo é energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele, a funcionar por leme seguro. Se a simpatia sexual prenuncia a dissolução de obras morais respeitáveis, é imprescindível que o amor lhe norteie os recursos para manifestações mais altas, porquanto, sempre que a atração genésica é mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso e o aperfeiçoamento da alma, quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na enfermidade ou no crime. Tanto quanto Dick precisa erguer-se em defensiva constante no governo das águas, deve guardar seu amor em permanente vigilância na frenação do impulso emotivo. Fiscaliza assim teus próprios desejos. Todo pensamento acalentado tende a expressar-se em ação. Quase sempre, os que chegam ao além-túmulo sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo tolerando moléstias insidiosas, quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva, amargando pesadas provas como consequências dos excessos delituosos a que se renderam. À maneira de doentes difíceis no leito de contenção, padecem inibições obscuras ou envergam sinais morfológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas, em que ainda estagiam no elevado tentame de obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Ama, pois, e ama sempre, porque o amor é a essência da própria vida, mas não cogites de ser amado. Ama por filhos do coração aqueles de quem, por enquanto, não podes partilhar a convivência mais íntima, aprendendo o puro amor fraterno que Jesus nos legou. Mas, se a inquietação sexual te vergasta as horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade, que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou ao encontro de uma mulher, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. Antes de tudo, procura Deus na oração, segundo a fé que cultivas, e Deus que criou o sexo em nós, para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensinar-nos-á como dirigi-lo. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe, nos ampare, seja sempre luz nos nossos caminhos. Muito obrigado, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site